Fala galera, bem-vindos ao CountryCast, podcast do Country Clube Valinhos. Eu novamente aqui, PH. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana aqui. E antes de começar, já deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho do YouTube para ele te avisar quando entrar vídeo novo. Hoje ao meu lado aqui, Neno Sarte. Vai mexer no vácuo? Seja bem-vindo aqui, nosso primeiro podcast junto. O podcast aqui de várias passagens, com certeza. E, primeira de muitas. Primeira de muitas. Neno aqui é nosso diretor de marketing, diretor daqui da minha área. Meu diretor, vou falar assim. E, bom, Neno, tá contigo, passo a bola, fica à vontade, seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado, PH. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, um grande amigo do coração, Dr. Eduardo Gomes. Seja bem-vindo ao CountryCast. E nós vamos colocar em pauta o mês de abril azul, que é o mês da conscientização sobre o autismo. Então, doutor, seja bem-vindo ao CountryCast. Obrigado vocês pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar falar um pouquinho desse tema que hoje em dia é bem diverso, tem bastante coisa para a gente falar. Vamos lá. Boa. Tá joia. O doutor Eduardo, pediatra, neonatologista, marido da doutora Anali, também pediatra, também certo? Pediatra. E pai da princesa Ana Luísa, a Zazá. Zazá, um beijo no seu coração, dona do abraço mais gostoso do mundo. Beijo, Zazá. Gente, entre uma consulta e outra, entre um hospital e o outro, entre um plantão e o outro, doutor, você ainda consegue tempo para estudar? A gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas. Eu, assim, já sou formado pela minha barba branca, você já está vendo que sou formado há um pouco de tempo. Faz mais de 20 anos que eu me formei. Nesses 20 anos a gente vai estudando, vai tentando aprimorar. Hoje em dia eu divido meu dia entre consultório e UTI, que é normalmente o que eu faço. E ultimamente eu estou me aprofundando mais no autismo. Acabei de fazer uma pós-graduação para ajudar essas crianças aí que sofrem muito, as crianças, as famílias que sofrem muito aí, tem muita dificuldade em acesso à saúde, à educação. Então a gente está aí para tentar ajudar essa população aí. Tá joia. E é um tema bastante amplo, né, doutor? Tem muita coisa, que nem a gente falava, antigamente não tinha muito autismo, agora tem muita criança com autismo. Na verdade é que antes a gente não fazia o diagnóstico, agora a gente tem mais acesso, tem mais facilidade, a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico mais precoce. Quanto mais precoce a gente fizer, melhor para a criança, melhor para a família, melhor a qualidade de vida, que esse é o nosso maior objetivo aí. Tá joia. Doutor, explica pra gente o que é o autismo. O autismo é uma dificuldade intelectual, vamos dizer assim. É um distúrbio neurológico onde a criança tem uma dificuldade na integração social. Ela não consegue manter uma conversa por muito tempo com uma pessoa, ela é uma criança que gosta de ficar mais sozinha, é uma criança que não faz muito contato visual. Então é um distúrbio neurológico onde assim, tem o fator genético, o fator ambiental, que interfere na condição dessa criança. Tá. E o simbolismo do autismo, o laço, essa parte do quebra-cabeça... Isso daí, o quebra-cabeça, acho que se eu não me engano, é da década de 60, quando começou a falar de autismo. Na verdade, assim, cada peça, queria falar, uma peça é diferente da outra, toda tem sua diversidade, mas todos se encaixam. Se encaixam pensando mais na inclusão social, era esse o simbolismo desse quebra-cabeça. Mas hoje em dia você vê muito que é o símbolo do infinito com as cores do arco-íris. Esse símbolo foi até os próprios autistas que desenvolveram, que é a simbologia da neurodiversidade, quando eles conseguem expressar a diversidade do autismo. Hoje em dia, esse símbolo que a gente mais usa é desse infinito com as cores do arco-íris.
Tá, inclusive o símbolo do autismo nós temos na sua clínica, o símbolo da sua clínica. Isso aí, eu procurei fazer, como eu gosto muito dessa parte, o meu logo aí tem um pouquinho desse simbolismo. Bacana. E por que atualmente o autismo é chamado de TEA? Na verdade, nós temos a classificação da DSM-5. O que significa isso? É o Manual de Diagnósticos de Transtornos Neurológicos. E nesse último manual, que essa é a 5ª edição, por isso que é o 5, o autismo foi incluído com outras patologias, vamos dizer assim, com distúrbios neurológicos, com algumas síndromes. Nós temos até o exemplo da síndrome de Asperger, que era uma síndrome que era meio confundida com autismo. Então, hoje em dia, todas essas síndromes, todas essas patologias estão englobadas no TEA, né? Que é nessa última nomenclatura, e esse manual é usado internacionalmente. Então, se você falar alguma coisa, o mundo inteiro sabe o que é isso. Bacana, é universal, então. É universal. Ok. E qual que é a causa do autismo? Tem uma explicação, sim, uma causa? Causa específica, o autismo acontece por causa disso, não temos ainda. A gente sabe que tem um fator genético que influencia bastante. Hoje em dia a gente sabe que o fator ambiental também tem uma parte muito importante. Assim, as infecções que a gestante pode ter tido durante a gravidez, o uso de alguma substância, mesmo o estresse que ela passou, a gente sabe que isso acaba interferindo um pouco também na evolução para o autismo, no diagnóstico de autismo dessas crianças. O autismo é hereditário? Não podemos dizer que é hereditário, mas tem um fator genético que influencia também. Não, eu ia falar, eu estou pegando um gancho. É que eu sei de casos que a pessoa descobriu ser autista já adulto, porque o filho começou também a ter os casos, sintomas de autismo e tal, né? E aí começou a vasculhar e descobriu que o pai tinha um... Não é que hoje em dia tem mais autismo, é que acontece exatamente isso. Antes não tinha um diagnóstico. Então, o adulto hoje, há 30, 40 anos atrás, não foi diagnosticado com autismo. E hoje, ele com o filho dele, ele acaba vendo que ele também é autista. Então, assim, não foi feito um diagnóstico há 30 anos atrás. Então, não é que tem agora mais, é que eram subdiagnosticados. Legal. Então, o autismo, por exemplo, você não vai saber se pela criança, se o pai é autista, a criança foi fazer porque o pai é. Hoje em dia tem casos que foi o contrário. Foi fazer o teste na criança e o pai também acabou descobrindo que é autista. Ele nunca imaginou, mas assim, daí levando o filho, fazendo a investigação, que tem testes que a gente aplica na criança, daí o pai ou a mãe olhando, vendo, acompanhando, fala, nossa, eu também... Acontece isso comigo, eu também não consigo fazer isso. Daí acaba a gente fazendo o diagnóstico não só da criança, mas do pai ou da mãe, quem tiver ali junto. Acontece essa inversão também na descoberta, né? Isso. E existem diferentes graus, né, do autismo? Hoje em dia, até nessa DSM-5, eles classificam, tem 3 níveis de suporte. Nível 1, que é aquela criança, vou falar criança, mas temos adultos, temos adolescentes com autismo, mas eu vou falar mais como criança. Que, assim, ela praticamente não precisa de suporte para ajuda no dia a dia. Ela consegue estudar, ela consegue ir no banheiro, ela consegue se virar, vamos dizer assim. No futuro, ela vai conseguir trabalhar, praticamente vai ter uma vida sem precisar de auxílio. O grau 2 de suporte, ele já precisa de alguma ajuda para fazer a rotina do dia a dia. Algumas atividades básicas. Dá um exemplo, por exemplo. Ele consegue comer sozinho, mas ele não consegue fazer o prato, ele não consegue colocar a comida no prato. Então, ele precisa de ajuda para preparar a comida dele, mas ele vai conseguir comer sozinho. E tem o grau 3, né? Hoje em dia a gente não usa grau, né? A gente fala nível 3 de suporte. Que dessa criança que precisa praticamente para toda atividade, auxílio da mãe, ou do pai, ou de algum acompanhante. Hoje em dia tem terapeutas que acompanham essa criança, mas ele vai precisar do maior auxílio praticamente o tempo inteiro. Essas crianças, esses adultos vão precisar de acompanhamento praticamente a vida inteira.
Bacana. O Paulo estava falando até agora há pouco sobre um caso desse, né? Que você tem um amigo que ele faz esse tipo de terapia, né, Paulo? Não, eu estava conversando na verdade, eu estava conversando. Tem um amigo que tem um filho no grau, eu acredito que seja nível entre 2 e 3, porque teve muita dificuldade no desenvolvimento, equilíbrio e tal, e eu acompanho muito via Instagram da mãe. E, putz, você vê cada vitória é como se fosse uma final de campeonato. E é muito bacana. E aí eu estava conversando com uma psicopedagoga hoje, e ela falou que é um aplicador ABA, se não me engano, acho que fala, é isso? Hoje em dia nós temos várias ferramentas para ajudar a criança. Então, assim, a gente avalia a criança e vê qual é a melhor terapia. Tem a aba que ajuda bastante. Hoje em dia tem aquelas crianças que são não verbais, são aquelas crianças que não falam. Tem aplicativos de tablet que ajudam a comunicação. Então, hoje em dia está se diversificando muito o apoio para essas crianças. Então, temos várias maneiras de a gente poder ajudar da melhor forma essa criança. Acho que acho que amplificou essa questão do autismo, vamos dizer assim, tipo, saiu fora da caixa, vamos dizer assim, começa a se achar meios para ajudar, né? Então, a tecnologia vai melhorando muita coisa também. Então, acho que o desenvolvimento... A gente procura cada vez melhorar mais a qualidade de vida. A gente sabe que é muito difícil, não só para criança, para a família. Então, assim, tudo que for para melhoria, que for para facilitar o dia a dia da criança, a gente investiga, a gente apoia, Então, cada vez mais está sendo desenvolvido métodos para ajudar essa família, vamos dizer assim. Legal. É uma área de muito estudo também. Sim. Cada vez estudando mais para tentar ajudar. E como se dá essa confirmação do diagnóstico, doutor? Basicamente clínico, né? Assim, não tem, vou fazer tal exame para saber se meu filho é autista ou não. É praticamente clínico. Tem alguns sintomas, sinais que chamam a atenção, como aquela criança que quando não consegue conversar, aquela criança que gosta de ficar sozinha, que não fixa o olhar, olha para você, mas na verdade está olhando para o teto, que não gosta que você pegue nela, não gosta de um lugar muito barulhento. Até vocês já devem ter visto que aquelas crianças usam abafadores, auriculares. Aquilo lá não é fone, é abafador, que não gosta de barulho. Então eles usam aquilo para diminuir o som. Então são alguns sintomas que nos chamam a atenção dos pais, da família. Um sintoma que é bem característico é assim, a mãe chega no consultório, doutor, meu filho falava até 2 anos, agora não fala mais. Esse retrocesso de alguma coisa que a criança já tinha conquistado, que ela acabou perdendo, é um dos fatores que chamam bastante a atenção nossa. Você falou do abafador, né? Nisso, olha só como que acontece as coisas, né? Meu filho tem apenas 10 anos. Falando isso, um beijo para você, João. Ele gosta muito de cubo mágico. E ele acompanha nas redes sociais, os campeonatos. E tem um autista, que é o Max, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Não lembro exatamente, ele vai saber dizer melhor. É um autista. E ele é campeão mundial em vários cubos mágicos. 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, até 7x7. Inclusive de tempo, assim, ele tem vários recordes. Eles são muito inteligentes. Não é uma coisa engessada, né? O autismo é isso e ponto. Cada um tem sua peculiaridade. Eles são muito inteligentes. E esse Max, ele usa o abafador em todas as competições. E daí, assim, voltando para o diagnóstico, né? Como que você tinha me perguntado. A gente usa, como eu vou falar? Tem uns instrumentos... Tem um questionário que a gente usa, normalmente, ou é alguém, ou um pediatra que tem mais experiência nessa área, ou um neuropediatra, um psiquiatra, que acaba aplicando esse questionário com a família, porque tem os pais que vão conseguir nos passar as informações que a gente precisa. Daí a gente faz esse questionário, daí conforme a pontuação, a gente consegue classificar, falar, não, seu filho não tem, provavelmente não é autista, ou seu filho deve ter algum grau de autismo. Através desse questionário que a gente consegue
fazer esse diagnóstico e a clínica, né? Examinando a criança, vendo o comportamento. Que E a identificação do nível também já já dá já por esse questionário. São vários questionários. A gente acaba usando um mais aqui no Brasil, mas tem questionário para você aplicar em criança abaixo de 1 ano, com criança com 2 anos, com adulto, mas existem vários questionários. Mas aqui no Brasil, basicamente, é um só que a gente aplica. E o mesmo tipo diagnosticado é feito fora também do Brasil? Sim, sim. Normalmente, como eu falei, essa DSM-5 é mundial. Então, a base é tudo, é tudo universal, é tudo, o mundo inteiro usa os mesmos questionários, as mesmas ferramentas. E qual que é a idade assim que eu devo fazer um teste, por exemplo? Não tem idade certa, mas normalmente a gente consegue chegar a um diagnóstico mais fidedigno a partir de 2 anos. A gente fala de 18 meses a 24 meses, que é a idade ideal para a gente fazer o diagnóstico. E esse questionário que a gente usa aqui é mais ou menos nessa idade que a gente usa. E tem questionário para a gente usar com bebês, mas daí não são tão fiéis, vamos dizer assim. Mas por volta dos 2 anos a gente consegue fazer um diagnóstico mais seguro aí de autismo. E, por exemplo, eu desconfio que o meu filho é autista. O que eu devo fazer? Procurar ajuda. Você vai ou no pediatra, o pediatra, se não conseguir te ajudar, vai encaminhar para o pediatra, para um psiquiatra, para alguém que tenha um pouco mais de experiência, que consiga avaliar seu filho, que consiga fazer esses testes, para a gente conseguir chegar quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a chance dessa criança ter uma qualidade de vida. E falando já nesse sentido, como que a rede pública de saúde está agindo em relação ao autismo, seja na parte de diagnóstico, seja na parte de tratamento, seja na parte de dar suporte? Assim, toda a rede pública é capaz de fazer o diagnóstico, capaz de dar essa assistência. Não só capaz, como eles são obrigados. Hoje tem leis que asseguram ao autismo a saúde, a educação. Então, assim, eles têm dever de acolher essas crianças. Tanto se olhar a carteirinha de saúde do bebê quando ele nasce, se bobear dos seus filhos, deve ser essa carteirinha. Lá fala que tem que ser avaliado para autismo de 18 a 24 meses toda a criança. Isso na carteirinha do SUS fala isso. Então que muita gente nem leu. Nunca vi, vou te falar a verdade que eu não vi. Você procurar lá, que é aquele livrinho, aquele maior, de acompanhamento, né? Lá. Tem lá, fala de 18 a 24, toda criança tem o direito, o pediatra tem o dever de fazer essa avaliação para, mesmo que não tenha nenhuma sintoma, você acha que seu filho não tem nada. Tem que aplicar, mas, então, teoricamente, o teste. O SUS, o Ministério da Saúde, ele fala para ser feito. Isso é importante, né? Tanto porque na rede privada você tem uma gama maior. Então, quem tem essa condição de procurar uma clínica, um especialista, então ele tem muito mais acesso. Agora nós temos muitas crianças autistas que dependem da rede pública, né? Que hoje em dia a gente está fazendo muito mais diagnóstico. Então, ainda a rede pública não está pronta para absorver todas essas crianças. Então, assim, é muito difícil, tem muita gente na fila esperando terapia, ainda estamos caminhando. A gente pretende cada vez ter mais clínicas especializadas, não só na rede privada, como na rede pública, para dar assistência para essas crianças. Eu vou citar o caso de uma amiga da minha esposa. Ela morou, acho que mais ou menos uns 15 anos no Japão. E o filho dela nasceu lá e ele tem autismo. E uma das questões dela demorar para voltar, que ela queria voltar já faz um tempo, era essa questão. Porque lá no Japão ela tinha todo o atendimento pelo SUS lá deles lá, e tudo top, tudo do melhor, vamos dizer assim, de exame, de acompanhamento e tal. E a dúvida dela de voltar era essa. Tipo, se aqui ele teria o mesmo... O que vai ser do filho dela, né? Se ela teria o mesmo atendimento, o mesmo suporte e tal. Então, por isso que ela relutou bastante de voltar. E agora ela esperou ele ficar um pouco mais velho e tal. Agora ele tá...
Eu não sei se autismo regride, ou de nível e Às vezes tal. pode voltar, depende do início das terapias, né? Depois a gente até vai falar isso, de tratamento do autismo. O que fazer para tratar o autismo? Hoje em dia a gente sabe que terapia é multifatorial, multiprofissional. Então, assim, a gente vai fazer terapia das crianças. Vai ser o filho lá, por exemplo, que chega lá comigo, faz o diagnóstico de autismo. Então, daí eu como pediatra, o neurologista, a gente vai se reunir e falar aqui vai ser melhor pro seu filho. Acho que agora, nesse momento, fazer terapia ocupacional, fono, psicopedagoga. Então, a gente tenta fazer uma diretriz, fazer uma meta para o seu filho. Daí, assim, ele não conseguia falar, daí intensificar a fono. Já está falando, melhorou. Não que ele vai regredir de suporte, mas ele não vai precisar tanto da fono, agora ele vai precisar mais da psicopedagoga. Então, assim, é maleável o suporte da criança, mas e assim, ele nunca vai, meu filho sarou do autismo. Isso nunca vai acontecer. Ele pode melhorar. Nosso intuito é esse, melhorar a qualidade de vida da criança. Ele ter mais autonomia quer. E tal. Ser independente. Isso. A gente quer que essa criança, quando se torne um adulto, ela não dependa de outra pessoa, ela consiga ter o trabalho dela, ela consiga ter o salário dela, para ela ter uma vida independente. Esse é o nosso objetivo. Então, para isso que a gente, quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente conseguir intervir nessas crianças, fazendo terapia, talvez melhore não o prognóstico, mas assim, melhora a qualidade de vida. E não é só a criança, né? Melhora a qualidade da família inteira, né? Porque assim, quando faz o diagnóstico de autismo, meio que cai um balde de água fria na cabeça, né? Da família, né? Vamos dizer assim, fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Mas assim, né, aos poucos, a família consegue entender, consegue aceitar, vamos dizer assim, o diagnóstico do filho. Até que é importante a gente normalmente fala para a família, tem que procurar ajuda também, não só a criança, a família. Porque assim, vai precisar de tempo para levar essa criança nas terapias, vai passar muito aperto, é difícil, vai sofrer junto com a criança, a gente nunca quer ver o nosso filho sofrendo. E tem momentos ali que a gente vê que a criança está sofrendo, então a gente sofre junto. Então é importante procurar ajuda psicológica, psiquiatra, não só para a criança, para os pais também. Isso é muito importante. Pegando um gancho ainda da rede pública, nós estamos voltados à saúde, né? Que doutor pediatra, então nós estamos voltando muito à saúde. Mas e a questão de educação também, aproveitando esse gancho? A rede pública também. O doutor tem algum conhecimento da rede pública que tem o autismo, tem um acompanhamento dentro da rede pública e como que por exemplo? Do mesmo jeito que eu falei que o autismo ele tem direito à saúde, tem direito às terapias, na escola também. Ele tem direito, às vezes, a AT, né, que é a atendente terapêutica, que é o acompanhante, a escola tem o dever de fornecer, de auxiliar. Antigamente a gente ia na escola, a criança ficava no canto, né? Meio que hoje em dia não, tem que ter adaptação de material, não é só, põe ele ali, deixa ele ali no cantinho só para figurante. Não, hoje em dia a escola tem obrigação de adaptar material, ver qual a necessidade da criança, se precisar de ajuda terapêutica dentro da sala, a escola tem que colocar. Então, assim, às vezes a gente vê que isso não acontece, mas assim, o autista tem esse direito. Existe uma lei, se eu não me engano, Berenice Piana, o nome dessa lei. É uma mãe de um autista, que não sei de que ano, acho que é 2012 essa lei, se eu não me engano. Ela foi uma mãe de um autista que brigou pelos direitos, e daí conseguiu muita coisa, daí fizeram essa lei e usaram o nome dela, onde a criança tem direito à saúde, tem direito à educação, ele tem um dever à escola de fornecer toda essa assistência à criança. Então assim, esses pais, familiares que têm um autista dentro da família,
Então, eles têm esse dever também de cobrar a escola, o poder público, os nossos amigos políticos, Sim, desses direitos dessas eles crianças. têm direitos. Às vezes a gente vê que é muito difícil, tem rede privada é difícil, a gente sabe que rede pública é mais difícil ainda, mas eles têm esse direito, eles têm que correr atrás, que eles vão conseguir. Tá joia? Que fique um puxão de orelha aos nossos amigos políticos aí para tratar com Exatamente. mais carinho aí as nossas crianças autistas. E o autismo, doutor, ele tem cura? Então, como eu falei, você não vai curar. Você vai melhorar a qualidade de vida da criança. É esse o nosso objetivo. Então, assim, vai tomar esse remédio, meu filho vai sarar. Então, assim, até falando de remédio, não tem um medicamento para melhorar o autismo. O tratamento é multiprofissional. A gente usa medicamento? A gente usa, mas para tratar algum sintoma, alguma patologia associada que a criança tem, por exemplo, uma criança muito ansiosa, uma criança depressiva, a gente até pode usar medicação para tratar essas comorbidades associadas ao autismo. Mas falar tomando remédio para o autismo, isso não tem nenhum remédio para tratar, para curar. A gente trata as comorbidades, os sintomas associados. Um exemplo bobo que eu gosto de dar. A gente vê autista, não só autista, mas meu filho ele come terra. Nossa, mas não, é do autismo isso? Não, daí você vai colher você vai colher os exames, você vai ver que ele está com anemia. A anemia causa o que a gente chama pica, que é essa vontade de comer tijolo, comer terra, comer pedra. Então, assim, trata a anemia, vai melhorar esse sintoma. Então, são coisas que a gente tem que investigar, a gente tem que fazer exame, a gente tem que procurar para tentar melhorar. Ou a criança que bate a cabeça na parede, fala, nossa, olha, coitada daquela criança, aquela família, só bate. Daí você vai ver, não é do autismo, ela tinha uma dor de dente, que ela um autismo não verbal, que ela não conseguia falar que ela estava com dor de dente. Levou no dentista, tratou a dor, não bate mais a cabeça na parede. Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. Procurar melhorar a qualidade de vida. Vou sempre falar isso, que eu vou falar um monte de vezes. É isso que a gente tem que procurar aqui, é melhorar a vida dessa criança. Tentar, mas por que ele faz isso? É do autismo? Não, às vezes não é do autismo, é alguma coisa que a gente que está incomodando, dor de barriga, que ele não fala, ele não consegue ele dá sinais. caracterizar. Ele dá sinais. Ele dá sinais, né? A gente tem que saber interpretar esse sinal para tentar ajudar essa criança. Aí, neste caso, vem a importância, que nem você falou, da família ter também um acompanhamento, né? Seja terapêutico. Sim, a família, ela que vai ajudar o filho. Então, primeiro a gente tem que ajudar essa família também. Não adianta a mãe, ou o pai, ou quem for o tutor dessa criança estar totalmente desestruturada, ela não vai conseguir ajudar o filho. É difícil, é difícil. Não falar que é fácil, não, é muito difícil. Então, assim, ela precisa de ajuda, ela tem que estar bem, essa pessoa, esse tutor, para poder ajudar essa criança, conseguir chegar lá, doutor, o fulaninho tá fazendo isso agora, o que a gente pode fazer? E tentar achar o melhor caminho para essa criança. Existe algum remédio, por exemplo, assim, para o autismo, dependendo do nível, alguma coisa assim? Não, como eu falei, assim, não tem um remédio. Nada. A gente vai tratar os sintomas associados, as comorbidades que apresentam para a gente. E, assim, o importante é terapia, é fazer o tratamento multiprofissional, ver o que é naquele momento que seria melhor para o paciente e investir nisso. Essa é o tratamento, vamos dizer assim, do autismo. Eu escutei há um tempo atrás, eu posso até estar enganado, mas a questão do autismo, ele está sempre associado com alguma comorbidade, alguma coisa, ou não necessário? Sim, tem grau leve que a gente nem percebe, que nem você acabou de comentar aqui, o pai que descobriu que ele é autista adulto. Então, assim, é grau leve que ele não percebe. Então, depende do nível de suporte, depende do que a criança nos apresenta, para daí a gente... Mas não necessariamente que tem que ter algum sintoma para fazer... Às vezes são coisas peculiares, passou desapercebido a infância, a adolescência, e foi ver só lá na frente. Entendi. E o autismo é visto como algo raro, por exemplo, na medicina?
Antigamente, falava que era raro por pouco diagnóstico. A gente tinha uma dificuldade de fazer diagnóstico. Então, hoje em dia, cada vez mais tem mais diagnóstico. No começo da 1990, lá na época de 2000, a proporção era de 1 para 100, daí passou para 1 para 60, depois 1 para 54. Hoje em dia estão falando que 1 para cada 36 crianças tem autismo. Então, assim, isso é que passou a ter mais, às vezes, é maior, fazendo maior diagnóstico, fazendo mais diagnóstico do que antigamente. E homens e mulheres têm a mesma chance de ser autista? Teoricamente, sim, porque não tem nenhum fator assim, que é no Y do menino, no XX da menina, que vai ter mais autista homem ou mais autista mulher. Mas a gente vê também com os estudos, com os levantamentos, que tem cada 4 meninos autistas, só tem uma menina, de 1 para 4. Tanto que o símbolo é azul, exatamente por ter mais menino do que menina autista. Mas, teoricamente, falar exatamente o motivo não temos. As chances são as mesmas. Teoricamente, são as mesmas. E, doutor, eu tenho um autista na família. Exemplo, meu filho é autista. O que eu não devo falar para ele e, por exemplo, o que eu não devo fazer por ele? Assim, a gente tem a mania, todo mundo, né? Quando o filho não consegue fazer uma coisa, você pega e faz por ele. O autismo, isso é mais evidente. Por exemplo, tem dificuldade de fala. Daí chega uma pessoa, você está com seu filho autismo, você sabe que ele tem uma dificuldade importante de fala. Chega assim e fala, ai, que bonitinho, como ele chama? Você, em vez de deixar a criança tentar falar, fala, ele chama João. Aí ele tem 10 anos. Então, assim, você vai mostrar para o seu filho que ele não consegue falar, que ele não consegue fazer. Você então, acaba travando, você acaba então. piorando a situação. Então, assim, deixa a criança. Se falar, demorar 5 minutos, mas ele tentou. Ou tem até pulseirinhas com nome, com identidade. Se ele é não verbal, ele quiser mostrar a pulseirinha dele, o nome, ou como eu falei, tem aplicativos que usa, ele pode usar. Então, assim, a gente não pode querer fazer pela criança. A gente sabe das limitações, depois a pessoa vai perceber também, depois se quiser se conversa com a pessoa, mas tem que deixar a criança tentar fazer, tentar expor, tentar relacionar, porque ela tem uma dificuldade de interagir. Então, se você já vai lá e já poda ela, isso vai deixar ele mais retraído ainda. Então, tem que tentar deixar ele ter uma liberdade maior. E o autismo, quando você fala algo para ele, ele toma aquilo como verdade, né? Eles têm uma dificuldade de abstração, figura de linguagem. Ele fala, nossa, hoje tá um calor, tem que falar, não pode usar a figura de linguagem. Você fala, tá um calor do cão. Ele falou, nossa, o cão, hoje eu quase morri de tanto trabalhar. Nossa, pai, morreu, sabe? Assim, Sim. você fala, então não vai trabalhar, bastante, né? filho. Pai não vai trabalhar, você quase morreu. Ele tem dificuldade de abstrair, ele não consegue pensar, falar, pensa numa bola. Ele tem dificuldade, mas o que é isso? Uma bola. Se eu der a bola para ele, ele sabe o que é. Mas eles têm uma dificuldade na abstração. Então, assim, é muito importante. O concreto para ele é muito importante, o visível. Então, assim, quanto mais direto, vamos dizer assim. Não usar linguagem figurativa. Isso. Vai ser melhor para a criança. Mais uma vez, prova que a família tem que fazer parte do dia a dia. Sim, e principalmente das terapias. Do tratamento tem que participar das dentro da família. Tem que participar. E assim, não é só levar na terapia. Eu levo todo dia no fono, no psicólogo, no TO. Mas assim, vai depois marca um dia com o terapeuta e fala, e aí, como que tá o João? Ele tá evoluindo? O que você acha que eu tenho que fazer em casa para melhorar? Não é só levar para casa, não saber o que aconteceu, qual é a orientação. Então, assim, é importante todo mundo conversar a mesma língua. Eu gosto de falar no consultório, a gente tem que traçar meta. Então, assim, a gente vai fazer a fono para tentar fazer isso. Daí você vai lá, conversa com a fono, fala, olha, agora o João tá assim. Daí volta para mim.
E eu entro em contato com a fono, eu entro em contato com o psicólogo, com o TO, para a gente trabalhar junto, não só os terapeutas, como a família, para tentar melhorar a vida da criança. E Não, alguma coisa, Paulo? segue. Não, Vamos lá. só tô aprendendo aí. O doutor tá dando uma Lógico. aula, né? É O isso, doutor ele tá Eduardo tentando é aqui. fera aqui, nossa. Doutor, assim, para as famílias que estão em casa, já ir pensando um pouco também, ir analisando as crianças, fale um pouco de alguns sinais que as crianças demonstram e ainda a família, por exemplo, não fez um diagnóstico. Assim, são os desenvolvimentos que não Só vou fazer o são, seguinte, continue. que não são, vamos, ideais para a idade. Por exemplo, tá com quase 3 anos e não fala ainda. Tá com 2 anos e não anda. Ou que nem o que eu falei no começo da conversa. Ele falava com 2 anos, com 2 anos ele parou de falar. Isso é um sinal muito importante. Criança que não gosta de que você rele nele, criança que tem hiperfoco. O que é hiperfoco? Meu filho, você usou o cubo mágico aí daquela criança. Ou meu filho gosta de carro, ele sabe detalhes do carro até a marca do pneu, do motor, e ele só sabe conversar daquilo, você muda de assunto, ele não sabe. Ou crianças menores, você dá um carrinho para brincar, ele não vai usar o que qualquer criança seria empurrar o carrinho, ele vai virar, pegar a rodinha, Isso ficar o que eu ia dia falar. inteiro virando a É. rodinha do carrinho. Ou tem um monte de carrinho, separa o azul do amarelo, do verde, ou enfileira, não tem dá outra função para o objeto, que seria o que a outra criança faria, que é empurrar o carrinho. Ele vira o carrinho e fica na rodinha ali, deixar ele fica ali praticamente o dia inteiro brincando com a rodinha. E após o diagnóstico, você, da área de saúde, vai dar essa notícia aos pais, né? Depois, após todos os testes. Mas você tem em mãos ali os testes e os pais já estão meio que preparados, talvez, né? Às vezes nem tão preparados para receber essa notícia também. Mas, por exemplo, a minha esposa é pedagoga. A Duda é pedagoga, ela já trabalhou com crianças autistas e pode vir trabalhar com outras crianças autistas. Mas, por exemplo, dentro da escola, ela como pedagoga, ela sentiu que alguma criança tem algum sintomas ali, vamos dizer assim, alguma particularidade que aparentemente pode ser autista. Como que ela deve proceder, por exemplo, tanto ela como professora, como a escola em si? Do mesmo jeito que eu falei que a escola tem um dever de dar assistência, ela também tem um dever, ela está lá para educar a criança. Então, isso faz parte da educação, fazer o diagnóstico. Então, se a Duda foi lá na escola, achou que o aluno dela tem alguma coisa que chama atenção, ela pode fazer uma cartinha, depende da escola, como que funciona, ou tem a pedagoga, daí chega para a diretora, daí faz a cartinha, chama a mãe, ou faz uma cartinha, manda para a mãe, fala, olha, fala com o seu pediatra, tem algumas coisas que estão me chamando atenção, ou chama os pais para uma reunião, fala, olha, o seu filho tem alguma coisa que está me chamando atenção, vamos procurar o que o pediatra fala, já faz acompanhamento com o pediatra também achou alguma coisa, você não acha legal investigar? E acho que tem o dever de chamar essa família, de conversar, que às vezes em casa os pais não percebem, eles acham assim, ele está demorando para andar, mas ele vai andar, ele está demorando para falar, mas ele vai falar. Tá brincando só com aquele brinquedo porque ele gosta daquele. Isso vai melhorar, isso vai passar. E às vezes vai protelando. Que às vezes também assim, a gente não quer ver. A família não quer... Reluta, né? não quer aceitar. É que é difícil, né? E acontece isso, por exemplo, Acontece. mesmo após o diagnóstico, a família ela acha travar que um pouco. ela não aceitar o diagnóstico, né? Pensar que é mentira do médico. Né, Eu vou procurar outras vai procurar a segunda opinião, outras opiniões. até ouvir o que ela quer, às vezes, muitas Sim. vezes, né? Daí vai ser tarde para começar as terapias, porque é um negócio difícil, não é? Que nem você falou, se fizer antes o diagnóstico e começar o tratamento antes,
mais qualidade de vida, mais independência para a criança. É isso, quanto mais precoce, assim, a criança tem uma capacidade plástica, que a gente fala, plástica no sentido do desenvolvimento cerebral, muito grande, o que é adulto para aprender é difícil, mas a criança consegue, então quanto mais precoce a gente consegue essa intervenção, mais chances de ela conseguir essa independência, essa qualidade de vida. O mais interessante da escola participar nisso é que ali ele tem um convívio com muitas crianças, com o dia a dia, do barulho, do movimento, do encosta e tal. E ali ele já começa a dar sinais que em casa, muitas vezes, como você falou, está num canto ali brincando com aquele brinquedo e tal, ele não vai demonstrar. Então, assim, a mãe acha que é, e ainda mais quando só tem um filho, por exemplo, vai falar, acho que é assim, então deixa ele tá brincando com a rodinha do carrinho, que legal. E vai protelando, vai demorando para fazer essa investigação. boa. Quanto mais tardio, Mais difícil. mais difícil. Para a criança, Pra né? criança. É isso que nós temos que pensar. Doutor, só para, antes do Paulo dar a palavra final aqui, eu gostaria que você falasse um pouco para essas famílias que estão em casa nos assistindo sobre o autismo, sobre a criança, sobre a preocupação, que desse aquele recado, aquele puxãozinho de orelha aqui nos pais, nós pais mesmos, que acontece que nem você falou, que às vezes a gente não quer ver os sinais que estão na nossa frente. Dá uma palavrinha aí sobre... Eu acho que assim, nem falamos aqui bate-papo inteiro. A gente tem que procurar melhorar a vida da criança. Então, não adianta fingir que não vê. Então, você acha que seu filho tem alguma coisa que chame atenção, vai atrás, não espere, procure ajuda. Hoje em dia, a gente cada vez mais tem centros especializados, cada vez mais os médicos estão estudando mais para ajudar essas crianças. Então, não espere, não fique em casa achando que vai passar. Muitas vezes não passa, e daí quando você percebe já é tarde demais. Então, qualquer sinal, qualquer sintoma que você acha que está diferente, procura uma opinião médica, vai passar com neurologista, pediatra, psiquiatra, mas vai procurar ajuda. Eu acho importante, quanto mais precoce, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, vai ser melhor para a família inteira. Para aqueles amigos que acompanharam, então, esse nosso bate-papo do CountryCast, quem quiser procurar o doutor... Estamos lá no consultório, aqui do lado, em Vinhedo. Tem meu telefone aí, é só... Tem, a gente vai pôr na descrição do vídeo lá, o endereço do aqui site. embaixo, ó. Vai estar aí, aqui embaixo. Olha na parte de baixo aí que tem todas as informações. Pode procurar que a gente vai bater papo lá no consultório. Show. Tá? Fica à vontade. Se tem mais aí, eu só dou encerramento. Manda bala. Não, só tenho a agradecer a presença do Dr. Eduardo aqui. Putz, obrigado pelos ensinamentos. Aprendi bastante coisa hoje. Espero que o associado também aproveite as informações. É o que eu sempre falei aqui. Se a gente conseguir levar a informação e que ajude uma pessoa, eu falo que o meu trabalho aqui de trazer a informação já tá feito. Serviço de formiguinha, né? Se um fala com o Porque outro... Isso, é justamente isso. E essa é a ideia do CountryCast. É levar informação para quem está em casa, associado principalmente. E, lógico, a gente aprender muito mais. Aproveitando o ensejo também, falar para o pessoal que ainda não sabe, nós temos uma vaga agora especial para autista, né, para a família do autista, aqui a primeira vaga aqui ao lado da portaria, então o Country Club aí também apoiando a causa, melhorando cada vez mais a estrutura do clube para atender os associados, principalmente os que têm alguma necessidade, vou falar necessidade, mas que precise de algum auxílio maior aí, principalmente a atual diretoria, na presença aí do Neno, aqui meu diretor de marketing. Mas, cara, obrigado pela presença. A porta do CountryCast sempre aberta, sempre tiver uma novidade, alguma informação importante para nós. Obrigado também pelo convite. Estamos aí abertos para, quem sabe, mais bate-papo. Putz, com certeza. Será bem-vindo. Doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês.
Valeu, obrigadão. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Para você que... Manda. Obrigado ao Léo aqui, ó, que tá nos bastidores aí. Nosso menino dos botõezinhos ali, que fica ali auxiliando a gente. Por trás das câmeras ali, uma peça-chave aqui pra gente. Sem Léo, ele eu não sou nada aqui. Esse é meu braço direito e esquerdo. O Léo veio para agregar demais aqui com a gente. Um agradecimento a toda a diretoria, em nome do Thiago também, nosso presidente. Mais uma vez, muito obrigado, cara. É isso aí. Então, Obrigado a vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa na descrição aí do vídeo, a gente passa pro doutor também. Se inscreva no canal, como eu disse, ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. A gente já passou dos 1.000 inscritos, não esqueci do sorteio da caneca, a promessa era passar se os 1.000 inscritos, a gente ia sortear a canequinha do Countrycast, não esqueci. Então, provavelmente essa semana aí que vem a gente já vai estar liberando já. Então eu vou levar também. Aí. Tem que mandar fazer mais. Mas é isso aí, a gente vai fazer aí, vamos honrar o compromisso da promoção aí da canequinha, tanto do Facebook quanto do Instagram. Quem participar nos comentários também. É lógico, tem que estar inscrito aí, senão a gente vai bater lá. Não tiver inscrito, esquece. Participar, fazer seus comentários. Pode mandar pergunta que a gente responde. É isso aí. Porque, como eu falei, a gente deu uma englobada aqui dos assuntos referentes ao autismo, mas pode ser que tenha alguém em casa com alguma dúvida mais específica. Coloca aí na descrição aí do vídeo, nos comentários aí, que o doutor responde pra gente depois. Beleza? Fechou. Então, obrigado a todos aí. Até o próximo Countrycast. Valeu, galera. Valeu, galera.